tudo bem? Esses dias eu estava lembrando dessa música, né? Talvez não à toa, do Cazuza, Ideologia, e ele fala: meus heróis morreram de overdose. E fiquei pensando, assim, nessa questão do herói, né? Na geração dos nossos pais, assim, um pouco para trás da nossa, eles tinham grandes heróis, né? Pessoas que lutavam, seja numa guerrilha, seja por uma transformação da sociedade, política, econômica, para qual lado for, mas eram grandes. Na nossa época, né, o Bauman chama aí de modernidade líquida, a gente não tem mais grandes heróis, né? A gente já se decepcionou, já não é mais essa ideologia tão grande assim, né? Com raras exceções. Mas ainda temos heróis do dia a dia. Outro dia um amigo meu estava me contando que ele fez uma postagem no Facebook, né, numa rede social, e que realmente, assim, depois eu fui ver, não sei quantas curtidas, comentários, compartilhamentos, a galera começou uma discussão em cima do que ele escreveu. E o que ele escreveu, né, que causou tanto assim? Algo da vida cotidiana, né? Uma pessoa que está no ambiente aí da dança escreveu uma coisa bonita, né? Mas pequena no sentido de que para aquele ambiente. E as pessoas que vivem a mesma coisa é que se espelharam nele, se tornou naquele momento um herói, porque conseguiu dizer o que todo mundo sentia e às vezes não consegue formular, né? Falou daqueles momentos lá no ambiente da dança a dois, em que um quer se exibir mais que o outro, não olha nos olhos, não tem essa questão da relação a dois, e que gostoso que é quando isso acontece. Enfim, escreveu bastante sobre isso, as pessoas se identificaram. E quem de nós nunca teve um herói assim, né? Um herói cotidiano, um herói porque conseguiu expressar algo que a gente queria transformar em palavras, sentia e não conseguia. Talvez até você já tenha sido esse herói, essa heroína para alguém um dia, por um momento. Provavelmente eu já fui também, tenho experiências de ter sido. Em uma conversa, em uma postagem, em um vídeo, em um momento. E aí eu lembrava de uma historinha, assim, essa historinha tá no Evangelho, o Evangelho aí de João, mas que eu acho que tem tudo a ver com a gente. Nossa Senhora, né? Que coisa no Evangelho. Acho que tem tudo a ver com a gente, com essa experiência aí dos nossos pequenos heróis. Diz essa história de uma forma bem resumida, né, que Jesus estava aí numa festa de casamento, bebendo vinho, e que gostoso, ele sabia curtir, igual a gente gosta de curtir, né? E num determinado momento acaba o vinho, os noivos passam um aperto, imagina que aperto, que vergonha, né? Como se nas nossas festas acabasse a cerveja, nossa, que mico. Mas antes dos convidados perceberem, uma convidada especial aí, né, a mãe de Jesus, que era muito detalhista, atenta, todo mundo, enfim, ela percebeu, falou para ele, e aí ocorre uma transformação, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido essa história. E não é bem essa parte que me fazia lembrar, mas um detalhe que eu acho que a gente não presta muita atenção quando lê, que diz que foi servido, quando a água foi transformada em vinho, foi servido primeiro ao mestre-sala, né? Alguns falam mestre-sala, mordomo, enfim, seria o mestre de cerimônias ou o nosso chefe do buffet, né? Vai lá e serve para ele, lógico, para ele poder ordenar que fosse servido aos convidados, eu tinha que passar por ele. E ele não tinha ideia de onde aquilo tinha vindo. E aí ele chega para o noivo e fala: como assim? Né? Todos os noivos, todo mundo que dá uma festa, serve primeiro o melhor vinho, o vinho bom, né? E depois que os convidados já estão meio chapados, aí serve o menos bom ou o pior. Mas você deixou o vinho bom ou você deixou o melhor vinho para o final? A
até agora, você guardou até agora o melhor vinho. E por que eu me lembrava disso, né? E aí eu quero ver se vocês concordam também, o que vocês acham. Comentem aqui o que vocês acham. Mas a associação que eu fiz é que enquanto o mordomo não tomou esse vinho que veio ao final, né, que foi oferecido depois, para ele, aquele que estava sendo servido era o vinho bom, afinal era o vinho do começo da festa, né? E realmente, provavelmente era bom mesmo. Em comparação com esse outro que ele experimentou, quando ele experimentou esse outro, aquele caramba, esse aqui é o bom, né? Tudo é relativo, assim, na nossa vida, na nossa experiência, né? Depende muito do que a gente experimenta, do sabor que a gente sente, né? Fazendo essa analogia aí. Mas qual que é a questão? Voltando aí aos pequenos heróis. Você já reparou que, assim, a gente vê se identifica aí com um herói desse cotidiano por um momento? E é um momento mesmo, um momento que para cada um pode ser uma coisa. Para você pode ser, na hora que você leu, você fala, caramba, sensacional, mandou para alguém, acabou, esqueceu. Pode ser um momento um pouquinho mais prolongado, que repercute, que você ainda vai falar daquilo, que vai durar um dia, uma semana, um mês. Mas a gente precisa de outros heróis, né? Eles não são herói que a gente vai abraçar aquela causa. Como eu falei, não tem mais uma grande causa como na geração dos nossos pais. E tudo bem, o mestre de cerimônias provavelmente vivia de vinho bom em vinho bom, né? De festa em festa. A gente também vive de festa em festa, né? Só que o que é a questão aí, né? O que é a questão? Eu nem queria falar da questão desses vinhos bons, pequenos, que a gente prova no dia a dia, que ok com eles, né? Queria falar a questão do vinho bom, aquele que foi provado depois pelo mestre Sala, né? E aí tem algumas características desse vinho. Primeiro, é que ele vem da água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que acontece com ele uma coisa quase contrária do que acontece com o outro, assim. O outro, o que ia acontecer? Se não acabasse mesmo, se a festa acabasse naquela hora, o mordomo, o mestre Sala, os convidados nem iam perceber nada. Como tinha acabado, e parece lá no texto que a festa não tinha acabado, que estava toda a galera, uhul! Daí a pouco ia começar a ser servida água para eles. Que fiasco! E às vezes a gente sente assim, tem hora que a nossa vida precisa de um gás maior, precisa de um sabor além, né? Precisa de algo mais, e que o sabor que a gente encontrou nesse dia, nesse momento, os sabores de momento, ficam meio aguados. Tem hora que a gente sente a nossa vida meio aguada, e aí, opa, que fiasco, tá acontecendo alguma coisa. Eu precisava, na festa, se precisava ter naquele momento uma bebida que já não tinha. E quantos momentos a gente sente que precisava de uma energia que já não tem? Que precisava de um sentido que, opa, tá meio aguado. Tem algo meio aguado aí. E quando eu falo que o melhor vinho veio exatamente da água, é que aonde poderia estar um desastre, ele surge. Ele é capaz de transformar. A gente ultimamente só quer o que brilha, né? O que é para cima, para frente, para o alto. Mas a gente sabe que a nossa vida não é sempre assim. Que tem momentos introspectivos, que tem momentos em que a gente sente a falta, que tem momentos em que a gente sente a água. E se não tivesse nenhum problema com isso? Porque daquela água mesmo, do cotidiano, do que não está tão reluzente assim, a gente encontrasse o melhor sabor. Um mergulho nesse cotidiano que nos desse um sentido maior ainda. Que desse sabor e eu não precisasse de buscar outro fogo de artifício, outra festa, outro vinho, para conseguir viver aqueles momentos talvez difíceis. Mas que eu descubro uma força e uma alegria diferente em meio a eles. A outra questão desse vinho que foi servido aí no final, né, desse melhor vinho, é que é dito dele que foi o primeiro sinal que foi realizado
por Jesus, ou seja, por aquele, nós estamos falando aí do ponto de vista literário, é apresentado nesse mesmo texto de João como quem veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Então esse é o primeiro sinal de vida em abundância. Ou seja, esse vinho vem trazer uma vida a mais, além, mais profunda, com mais sabor, com mais sentido, do que qualquer pessoa já tivesse imaginado e vivenciado. E você só vai estar entendendo o que eu estou falando se em algum momento você tiver experimentado essa abundância. O mordomo só entendeu quando ele experimentou que aquele ali era o bom vinho. Que abundância é essa que a gente é convidado a encontrar no cotidiano da nossa vida, aonde tem água mesmo? E é engraçado que esse que diz que veio trazer essa vida em abundância, ele passa pela dor, ele passa pelo amor até o extremo que supõe uma entrega que não é fácil, que causa inclusive a morte. De novo, não estou falando nada de fé não, estou falando o seguinte: tem algo nesse vinho que coaduna, que palavra feia, né? Que dá para conciliar com a dor, com a dificuldade, com a entrega, com o amor que custa muitas vezes. A gente que ama sabe o que significa amar, né? E isso não é muito simples de encontrar por aí, não. Quando a gente fala dos nossos heroísmos, eu falo nosso, como eu disse, você já deve ter experimentado ser herói de alguém, eu já experimentei, mas muitas vezes a gente tem que, colocar uma maquiagem bonita, um sorriso, brilhar, isso faz da gente herói. Falar o que todo mundo está sentindo naquela hora, gerar uma identificação profunda. Mas se eu tô chorando, mas se eu tô triste, mas se eu tenho dificuldade, mas se a minha vida é comum, caramba, tô aqui sentindo o maior calor falando com vocês, né? Pessoa comum, filho de Deus. A gente não é muito herói, hein, não. Parece que todo mundo quer uma vida brilhante, curtida, de sucesso, que não é a realidade da nossa vida o tempo inteiro. Não sei se vocês conhecem aquela música, lembrei agora, que fala só bailarina que não tem, né? Então assim, essa bailarina, que é o que a gente às vezes quer ser pro outro, ela não peida, ela não tem remela, ela não... Enfim, ela existe mesmo? E ela é humana? Que vida tão triste essa que não pode ser humana, que não pode errar, e que na hora que tá na dificuldade não tem sabor. O que esse vinho fala pra gente é que é possível ter sabor, ter sentido, continuar tendo o melhor da festa, o que dá sentido à festa. E vamos lembrar que era uma festa de casamento, então continuar tendo o que dá sabor e sentido ao amor, às nossas relações, mesmo quando é difícil, mesmo quando não tá tão brilhante assim. Mesmo como talvez o outro vinho, o vinho dos heróis aí, das alegrias de momento, das festas, das baladas, não esteja presente naquele momento. O mordomo só descobriu esse vinho no final da festa. Por enquanto o outro estava bom. E acho que o outro vinho, né, o vinho das alegrias de momento, são boas, são gostosas. Quem não curte? Eu curto. Curto pra caramba, né? Semana passada eu tava no bloquinho aí. Sempre que eu posso, eu tô. Não tô falando mal desse vinho. Mas será que você já sentiu o sabor desse outro? Que sabor que ele tem? Será que esse vinho do momento consegue te sustentar mesmo em todos os momentos? Eu queria te fazer um pedido, assim. Se você vê muito sentido e tá super satisfeito com esses heróis do dia a dia, cotidianos, com essa alegria dos momentos, com esse vinho bom, é bom?
Comenta aí com a gente o que ele traz, o que esse vinho do momento traz para você, né? Que coisas boas são essas? Por que esses heróis, essas pessoas que postam algo que a gente se identifica tanto, faz o nosso coração vibrar? O que tem aí? Vamos compartilhar. Mas eu também queria deixar uma pergunta. Talvez você já tenha descoberto em você uma inquietação, algo que faz desejar mais, algo que diz que, caramba, tem algo a mais, eu quero algo a mais, eu sinto falta de algo a mais. Que falta é essa? Em que momentos você sente isso? Bom, gente, é isso aí, acho que eu já falei até demais, legal vocês estarem aqui comigo, a gente faz essas reflexões sobre a vida, né? Então se você gosta, curte, quer me acompanhar, curte aí o meu canal, né? Me segue. De vez em quando a gente vai conversar sobre esses temas que fazem parte da nossa vida mais profunda. Eu te convido também para a minha página do Facebook, Reflexões da Tânia, e também no meu site, taniapolier.com.br. Você vai encontrar alguns textos e também os meus projetos, né, que te convidam a vir junto para a gente aprofundar essas sedes que falam lá no fundo da gente mesmo. Beijo, tchau, tchau!